Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Quantas vezes na sua vida a sua situação financeira te impediu de recomeçar? Te impediu de fazer aquilo que você sempre sonhou? Te impediu mesmo de cumprir os propósitos de Deus na sua vida? Na minha vida, isso já aconteceu muitas vezes. E às vezes eu deixei de recomeçar em algumas situações porque eu não tinha como fazer isso por causa da minha situação financeira. Coisas com as minhas filhas, questões durante a infância delas, viagens que eu deixei de fazer, coisas que eu não fiz porque a minha situação financeira não me permitia fazer. Mas uma coisa me intrigava, porque a palavra fala que o Senhor nos fez para que nós sejamos prósperos. E aí eu ficava num questionamento interno sobre o que é essa prosperidade. E hoje, o testemunho de hoje, a história que a gente vai contar aqui hoje, é justamente de uma mulher, uma guerreira, uma menina, mas que ao mesmo tempo é uma mulher que reescreveu a sua história. E mais do que isso, além dela reescrever a sua história, ela vem ajudando centenas e centenas de mulheres a fazerem a mesma coisa. Para mim é uma honra receber aqui hoje a Natália Rocholi. Natália, seja muito bem-vinda aqui no podcast. É uma honra poder contar a sua história aqui. É uma honra poder contar o que Deus fez e mais, contar o que através da sua vida outras vidas também estão fazendo. Outras vidas estão sendo impactadas. Seja muito bem-vinda. Ai, eita, glória a Deus! Não tem como não glorificar o Senhor, primeiramente, e te agradecer pelo convite. Eu estou imensamente honrada por estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho de tudo que Deus tem feito na minha vida através do digital, sim, olha de vendas online. E hoje não são centenas, já são milhares. Já tenho mais de 2.000 alunas que também tiveram a vida transformada. E que hoje, né, esse podcast venha de encontro, em nome de Jesus, a mulheres que muitas das vezes querem recomeçar. E eu quero falar aqui já que muitas das vezes não é questão de milagre, é questão de decisão. Então, ai, que o Espírito Santo guie e bora. Natália, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi essa a sua realidade, né? Quem era a Natália antes de tudo isso? Gente, deixa eu me apresentar para vocês, né? Tem 3 anos que eu sou CEO da própria vida, que eu trabalho aqui no digital, mas antes disso, a Natália era uma mulher comum, continuo sendo, só que veio de uma família simples, uma mulher, mãe, esposa, cristã e profissional. Eu falo que são 4 eixos principais que são o centro da minha vida, que é Deus, saúde, família e trabalho. São as partes mais importantes. Só que durante muito tempo, tudo isso estava muito bagunçado, tudo isso não tinha uma boa estrutura. Então eu vim de uma família muito humilde, eu trabalhei durante mais de 14 anos no CLT, não só eu, né, meu marido também, que era mecânico, e eu já fiz muita coisa. Eu fui balconista, já trabalhei em papelaria, trabalhei em clínica, em guarda-volumes, trabalhei de caixa e sempre orando muito, né, sempre pedindo Deus para abrir portas, para me dar condições melhores. Eu nunca fui uma pessoa acomodada. Então, quando eu comecei a trabalhar, como eu vim de uma família humilde, minha mãe é manicure, meu pai é montador industrial, eu nunca tive pessoas influentes na família. Então, meu primeiro trabalho, eu orei e falei com Deus, Deus, qualquer coisa, eu só quero trabalhar. E Deus me deu um trabalho, né? Só que eu recebia um salário mínimo. E hoje, gente, infelizmente, o salário mínimo é para quem tem sonhos, para quem quer construir uma família, para quem quer construir uma casa, para quem quer... É muito pouco, as coisas hoje em dia estão muito caras. E eu vivia com um salário mínimo no meu início da trajetória. Eu e meu marido, a gente trabalhava juntos e os sonhos... anos trabalhando. E eu, Natália, como mulher...
meus sonhos ficavam só guardados. Eu sempre colocava tudo para nossa casa, né? A prioridade era para nossa casa. Eu morei de aluguel durante muitos anos. Eu e meu marido sempre trabalhamos. A gente, sabe o que a pessoa vender férias? É pegar 13º, não ter nem descanso. Eu passei anos sem ter Ficava ali férias. por conta daquilo e no fim do mês a conta não fechava. Sim, ou simplesmente fechar, mas chegou dia 5, tu recebe, já distribui tudo e não sobra nada. Sim. E o seu sonho de poder ir num salão, de poder comprar um acessório, de poder fazer uma depilação, ia ficando. A Natália mulher sempre foi ficando de lado. E isso eu falava, é por pouco tempo. Mas... Você sempre teve essa crença de que as coisas podiam mudar? Sim. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, juntei com meu marido, que é um homem também de muita fé. E eu sempre acreditei no Deus da palavra. No Deus que é dono de todas as coisas, no Deus criador. E eu costumo falar que Deus não fez nada escasso. Se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar, não há escassez de estrelas nos céus, não há escassez de peixes no mar, não há escassez de flores na natureza, nada que Deus fez foi escasso. Então, por que nós seríamos? Então, se a gente parar para olhar na palavra, Abraão, olha o que Deus fez, né? São pessoas próximas, Salomão, Davi. Então, são exemplos de prosperidade. E tudo que Deus fez nessa terra foi para a gente. Então, por que não acessar? Eu sempre fui, assim, meio que inconformada. Eu nunca quis aceitar o mínimo. Mas eu sempre fui muito trabalhadora. Só que eu trabalhava fazendo renda extra, porque o meu salário não dava. Então, eu fiz várias rendas extras. Complementava com alguma coisa. Já vendi Natura, Boticário, Romanel, roupas fitness, Jequiti, tudo que eu podia. Já fiz crochê também, já tentei empreender a roupas fitness, já acabei de falar. E mesmo assim, sabe quando você trabalha CLT, chega em casa, faz outra renda? E quando os meus filhos chegaram, eu tive medo. Eu cheguei a virar pro meu marido e falar com ele assim, chorando. Quando eu tive meu segundo filho, eu falei com ele assim, será que a gente vai ter condições de sair e pagar um hambúrguer para cada um? Meu Deus. Sério, pode parecer bobagem o que eu tô falando aqui agora. Não, mas é uma realidade, Mas né? É algo que dói no coração de uma sim, mãe e de um pai, né? Porque quando eu e Daniel a gente namorava e quando a gente casou no início, teve épocas que a gente saía e dividia um lanche. A gente comprava uma latinha de refrigerante e dividia para nós dois. E tava tudo bem. A gente já saiu com R$20 e falou, vamos chupar um picolé hoje? Mas quando eu tive filhos, a minha preocupação era, meu Deus, será que eu vou conseguir? E meu marido sempre falando, né, Natália, Deus nunca deixou faltar nada e Ele não vai deixar faltar. É só a gente orar, fazer a nossa parte, que Deus vai prover. E como de fato nunca faltou. Só que também não foi fácil. Não sobrava. Agora, Natália, você falou da chegada dos seus filhos. Essa foi a sua virada de chave? A chegada deles foi o que fez te dar um estalo, falar, opa, eu preciso pensar em algo mais. Como é que foi essa virada? Vamos lá. Quando eu tive os meus filhos, eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu nunca me vi sendo não apenas, né? Eu iria falar ser apenas uma dona de casa, porque não é apenas ser dona de casa, já é 1000 funções, já é muito trabalho. Mas eu sempre gostei de sair, de ter o meu dinheiro, de me sentir útil, de me sentir, ver a realização ali do meu trabalho. Mas quando eu tornei mãe, ficou uma luta interna dentro de mim. Porque o que eu mais queria era poder estar ao lado dos meus filhos em casa. Eu não queria deixar eles com qualquer pessoa. Eu sempre fui aquela mãezona que falava assim, meu Deus, meus filhos precisam de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria e nem podia ficar sem renda. Porque quando eu tive os meus filhos, a gente estava numa situação financeira bem apertada, que só a renda do meu marido não dava. Então, eu precisava trabalhar. E eu fui empurrando isso. Eu queria ficar em casa com eles exclusivamente, mas as contas que a gente tinha não possibilitava. E eu fui trabalhando no CLT, fazendo renda extra, esperando. Até que chegou um ponto, Carol, que eu trabalhava tanto e foram surgindo tantos problemas, e o dinheiro não sobrava. Foram mais de 15 anos trabalhando, meus meninos crescendo. E eu tive o transtorno de ansiedade. Meu corpo gritou mais alto. Aí eu entrei pro transtorno de ansiedade, uma coisa que eu não acreditava.
Eu achava que a ansiedade era, sei lá, uma frescura, eu não conseguia entender. E eu tive a ansiedade junto com o transtorno, com pensamentos catastróficos, que aí foi o momento mais assustador da minha vida. Esse foi o auge, assim, onde eu comecei a passar mal, eu achei que eu estava doente. Eu tinha tremedeira, eu tinha fraqueza, meu coração acelerava. Durante o dia, do nada, numa situação do nada. Eu tava tomando café lá em casa com a minha família e eu começava a passar mal. E aí eu comecei a pensar, tô doente, tô doente, tô doente. E aí eu fui fazer exames, não apareceu nada nos meus exames. E minha irmã, que já tinha tido ansiedade, começou a falar comigo, Natália, eu acho que você tá com ansiedade. E foi quando foi piorando. Aí eu comecei a ter pensamentos catastróficos, que foi a parte mais assustadora. Gente, não tem condição. Você já passou por isso? Não. Quando eu entrei... Explica pra quem não conhece, como é que é? Pois é. A minha mente ficou toda confusa. Eu comecei a ter medos incomuns. Então, eu ficava pensando assim, gente, eu não gosto muito de citar essa parte, porque é de fato bem assustador, mas eu não sinto esse medo mais. Na época vinha o pensamento gerava frio na barriga, que gerava a aceleração do coração e que gerava todo o transtorno no corpo, e eram pensamentos do tipo, e se eu atravessar a rua agora e um caminhão me atropelar? Meu Deus. Eu tô no 2º andar da loja onde eu trabalho. E se eu cair daqui de cima e se eu pular desse prédio? Eu não tinha vontade. E coisas que não faziam o menor sentido, né? Aí eu comecei a ter medo de faca, eu comecei a ter medo de tesoura, eu comecei a ter medo do fio, eu comecei a ter medo de tudo. Eu comecei a ter medo de uma sacola. Eu vi uma sacola e pensava, meu Deus, se eu me sufocar com essa... uns pensamentos nada a ver com nada. E isso não tava... Eu comecei a achar que eu tava ficando doida. Eu comecei a achar que eu tava ficando doida. E, meu Deus, foi uma luta pra Daniel, meu marido também. E a gente foi pra oração. E nessa época, inclusive, meu marido fala... eu falei, nossa, eu vou ter que ir caçar uma terapia, um psicólogo pra me ajudar. E meu marido não gostava muito disso de psicólogo. Eu só falava, me orar. E nessa época, eu tava trabalhando tanto. Eu tava tanto focada em trabalhar no CLT, fazer renda extra fora desses horários, no meu horário de almoço, chegar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, que eu não tava nem tendo tempo com Deus. Eu não fazia devocional, eu não me relacionava. E, para honra e glória do Senhor, quando eu fui para psicóloga, a minha psicóloga, ela é cristã, e ela me perguntou, como que tá o seu relacionamento com Deus? Olha... E foi uma fase muito complicada. Em meio aos medos, em meio a tudo que eu estava sentindo, eu fui me prostrar lá diante de Deus, chorar. Eu não tinha força para orar, então eu só chorava. E eu falava, eu estava muito cansada. Eu tenho imagem que eu até compartilho no meu Instagram dessa fase, onde o semblante é de uma outra mulher. Eu estava simplesmente acabada, muito cansada. E nessa fase foi quando também juntou uma série de problemas. Minha mãe se separou do meu pai, aí ela não iria mais cuidar dos meus filhos, porque até então minha mãe cuidava dos meus meninos para mim. Eu pagava ela. Era mais tranquilo, né? Para cuidar dos meninos. Por mais que não fosse eu que estivesse lá com eles, porque mesmo sendo minha mãe, sendo a avó, para mim não, era eu que tinha que estar lá. E era a oração do meu marido. Eu e Daniel, principalmente, sempre orava e falava, Deus, não tá certo, eu quero minha esposa aqui com os meus filhos. Deus, eu quero minha esposa. E Daniel já orava há muito tempo falando, Deus, abençoa minha empresa. A gente nem nunca imaginava ter empresa, Daniel já orava um tanto de coisa, gente. E foi quando eu me vi numa situação que eu não tinha mais saída. Eu sempre sonhei em estar em casa com eles, mas eu não podia. E quando aconteceu tudo isso, eu falei, agora não tem... Minha mãe não ia ficar com eles. O pessoal da empresa até me falou assim, Natália, coloca eles numa escola integral. Não era opção. Eu nunca quis colocar meus meninos numa escola integral. Eu queria, porque eu cresci do lado da minha mãe, né? Minha mãe nunca trabalhou, eu cresci ao lado dela. Então eu já me sentia uma mãe, assim, meio... ausente, de certa forma. Por mais que eu fosse muito presente quando eu chegasse do trabalho, eu ainda me sentia uma culpa. E eu não queria. Então eu precisei pedir conta do CLT para ficar com os meninos em casa. E aí, foi um momento onde eu fiquei desesperada. Porque eu pedi conta, porque eu não iria deixar eles sem ninguém, mas ao mesmo tempo eu falei, Deus, eu preciso de alguma coisa. Eu não posso ficar sem renda. Eu não quero e não posso depender do meu marido para comprar até uma lingerie. Até mesmo porque o salário do meu marido na época não era o melhor dos salários e a gente iria viver uma vida bastante limitada se fosse só com o salário dele. Então eu pedi conta, mas pedindo, Deus, o que é que eu vou fazer? Só que eu já tinha feito muitas coisas.
Eu já tinha tentado muitas coisas, já tinha tentado joias e não tinha dado certo, já tinha tentado roupas fitness, não tinha dado certo. E eu falei, meu Deus, o quê? E aí eu fiz mais uma oração. Olha, e foi de uma oração que veio a resposta? Sim, e foi uma oração que me doeu fazer. Sabe por que essa oração doeu? Porque eu queria limitar o poder de Deus. Eu achava que o que eu pedia era impossível. E aos olhos de muitas mulheres que estão aqui agora pode parecer impossível, né? Essa oração eu vou contar para vocês. Eu falei com Deus assim, Pai, eu quero poder trabalhar de casa ao lado dos meus filhos, só que eu queria ganhar o mesmo tanto que eu ganhava na concessionária. Na concessionária, que eu trabalhei durante mais de 7 anos, eu ganhava bem. Né? Tinha mês que eu fazia 3, tinha mês que era 5, tinha mês que era 7. O máximo que eu fiz na concessionária foi 9 mil reais no mês. E tinha variações, né? Porque tinha mês que era melhor. Mas assim, o que eu tava pedindo para Deus, aos meus olhos, parecia impossível. Parecia impossível para mim. Pra sua realidade ali daquele momento era impossível. Sim, impossível. Uma mulher tá em casa cuidando dos filhos, conciliando com a maternidade, ganhar o mesmo tanto se estivesse trabalhando fora. Aí, é o melhor dos mundos, aí, né? sabe quando você pede uma coisa assim, já parecendo que a resposta vai ser não tem jeito? Mas eu orei pedindo, porque eu tenho uma experiência muito grande com Deus em oração. No meu primeiro trabalho, eu pedi Deus, depois de um trabalho sentada, Deus me deu. Depois eu pedi Deus para ganhar um pouquinho mais. E eu fui pedindo aos pouquinhos. Sabe quando você tem medo de pedir uma coisona para Deus? E aí apareceu o digital, apareceu para mim anúncios falando sobre a possibilidade de vender online, sem precisar sair de casa, vendendo produtos físicos, porque eu não queria vender curso na época. E eu comecei a falar assim, meu Deus, será? Parecia que se encaixava. Sabe quando você ora e aí tem tudo a ver com o que você pediu na sua oração? Eu pedi para Deus uma oportunidade, nananana. E aí apareceu, onde eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo de se eu iria conseguir, eu fiquei com medo se era produtos físicos mesmo, porque eu não queria vender curso, eu não queria. Olha que eu hoje mentorando. Você queria aquela coisa palpável, né? O meu cliente vai receber ali um produto, ele vai ver que é de verdade, ele vai ver que é real. Porque, às vezes, até pelo fato de ser cristã, e por ter muita fé em Deus, e por querer Deus no centro de tudo, eu não queria nada que fosse ferir os meus princípios. Eu nunca quis vender algo só por vender para mim ganhar dinheiro, se não fosse algo bom, algo honesto, algo lícito. Então, eu cheguei a pesquisar bastante ali, fuçucar ali o Instagram, onde eu vi a informação, e eu vi um produto físico ali, uma maquininha que pagava R$320 de comissão, e eu falei, meu Deus, que surreal! Eu ganhava isso de comissão na venda de um carro e vendendo uma maquininha. Quando eu vi que era real... Maquininha de cartão? Sim. Sabe aquelas maquininhas Tom Stone, aquela verdinha? Sim. Eu, inclusive, tinha, porque eu vendia joia, então eu tive que comprar a maquininha e eu tinha uma dela. Aí, quando eu vi que esse produto, aí eu entrei no site da empresa e vi lá falando, seja o afiliado, eu falei, meu Deus, Daniel, é real! E eu falei, mesmo com medo, eu falei, não, eu vou tentar. Mas o plano, então, nunca foi ser essa potência que você é hoje. A ideia era ter ali os 3... 5, 7 mil por mês. Não, mas aí, quando eu orei, eu fiz essa oração antes de conhecer o digital, mas eu descri dela, eu fiquei com medo. E aí, quando eu vi essa possibilidade, eu falei, se eu fizer R$2.000 por mês de casa, ao lado dos meus filhos, tá ótimo. Aí eu comecei para fazer 2.000, porque eu pensei, eu não vou gastar com gasolina, eu não vou gastar com roupa, com uniforme, eu não vou gastar com babá, mas tá ótimo, tá maravilhoso se eu fizer R$2.000 por mês em casa. E no meu primeiro mês eu fiz R$6.000. Uau! E aí eu falei, meu Deus, isso aqui é muito mais do que o que eu imaginava. Mas, porque muita gente entra no digital, Natália, e acha que é aquela coisa que vai cair do céu, que o Senhor agora atendeu a minha oração, vai cair do céu. Como que foi esses 6.000 no primeiro mês? Foi muito trabalho? Como é que foi? Uma das grandes questões que eu escuto todos os dias, inclusive, e vejo que as pessoas têm medo das vendas online, é porque elas acham literalmente que, isso é muito fácil, é fácil demais para ser verdade. E a verdade é que é um trabalho como qualquer outro. E a verdade é que para mim ter esses resultados que eu tive no meu primeiro mês, eu precisei levar a sério igual eu levava no CLT. Porque quando eu trabalhava no CLT, a minha visão desde o início foi muito clara. Eu acordava às 5h30 da manhã para ir bater ponto na concessionária às 7 horas.
Então, se eu acordava às 5h30 e se eu saía de lá às 7 horas da noite, chegava em casa às 8 horas da noite, longe dos meus filhos, eu não ia acordar 10 horas da manhã para começar a trabalhar de casa. Então, eu levei como empresa. Então, eu levei desde o início com disciplina. Então, eu vou me dedicar a isso daqui. E, de fato, hoje, a minha dedicação ao meu trabalho é maior do que se eu estivesse trabalhando para os outros. Eu consigo, né, conciliar com a minha rotina, com os meus filhos. Eu paro, eu treino, eu faço as minhas coisas. Mas eu precisei levar a sério. Então, são vendas. Só que a grande diferença é essa. Eu, hoje, só trabalho com produtos que pagam altas comissões. Então, é 100, 200, 300, 400 reais em uma única venda. As maquininhas Tom pagam até 320 reais de comissão. E olha como que isso é surreal. Se eu fizer 3 vendas no mês inteiro, eu já fiz R$1.000. Sim. Se eu fizer 4 vendas, e aí no meu primeiro mês, só com as maquininhas eu fiz mais de 12 vendas. E tem os outros produtos também. E que foi essa somatória. E aí eu aprendi estratégias para vender para o Brasil inteiro. Eu ficava ali focada, estudando, me dedicando. Então tem que ter estudo e tem que ter dedicação. E quando que a coisa mudou de verdade? Quando você falou, não, realmente agora a minha vida é diferente, agora eu realmente reescrevi a minha história, agora eu tô começando a ver frutos, aquela oração que eu fiz lá atrás, agora ela é uma realidade na minha vida. Quando foi que isso aconteceu? Ai, na verdade, Carol, hoje eu sinto que eu tô vivendo exatamente o extraordinário, o muito mais. Tem um versículo que diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E Deus é poderoso para fazer em minha vida, é prova disso. E a Natália, né, que só queria poder estar em casa, no início eu só queria estar em casa e poder ter renda, eu comecei a poder desfrutar de coisas que antes eram só sonhos para mim, né? Que é poder ir na academia, que é poder treinar, que é poder comprar as roupas que eu queria, poder pagar uma natação para os meninos, poder pagar uma luta para eles. E o melhor, não só poder pagar, o poder estar presente. Levá-los, né? Poder lá estar com eles. lá. Porque a infância, pra mim, eu achava que a infância era a fase mais importante. Só que agora o meu mais velho tá entrando já pra pré-adolescência e eu tô vendo que também é muito importante. Eu tô vendo que a presença paterna, principalmente materna hoje, nos dias atuais, onde as crianças estão tendo ansiedade, estão tendo tanta... É muito importante. Então, a realização veio pra mim quando eu comecei... Desde o início, quando eu vi que era real, quando eu comecei a vender de casa, só que o negócio foi muito maior, né? Hoje o meu marido trabalha junto comigo, ele pediu conta do trabalho dele e a gente passou a trabalhar juntos. A gente abriu uma empresa, uma coisa que eu nunca imaginei. Hoje a gente tem CNPJ, a partir do momento que a gente começou a faturar mais de 20 mil. Despertador, gente. Perdão, então tá quase na hora de buscar os meninos na escola. Ai, meu Deus, olha só. Mas tá isso é uma bênção. É. Você pensar que você pode buscar os seus filhos na escola todos os dias. Que por mais que você esteja aqui agora contando a sua história... Exatamente. Você pode parar e ir lá buscar seus filhos. Tomar o café Olha com só. eles, fazer o para casa, almoçar em família. Gente, continua sendo uma correria, porque a vida de mãe, de uma esposa, de dona de casa, é uma correria. E sempre vai ser. Se a gente parar para pensar na mulher virtuosa de Provérbios 31, ela acordava cedo. Ela tinha uma vida onde ela cuidava da casa, ela cuidava das finanças. E é isso que eu vivo hoje, sabe? Eu consigo conciliar. Não paro, mas eu trabalho, eu cuido dos meninos, eu estou com eles, eu cuido da minha estrutura, eu cuido das minhas alunas. E hoje eu ganho mais e tenho uma liberdade que eu nem nunca imaginei ter. Você falou aí das suas alunas. Quando foi que tudo isso começou a transbordar na vida de outras pessoas? Eu sempre gostei de compartilhar a minha vida ali no Instagram. Quando eu tava na concessionária, eu postava eu entregando o carro, eu postava eu indo bater ponto, cansada, eu postava a minha história. E quando eu comecei no digital, não foi diferente. O dia que eu fiz minha primeira venda, eu postei minha comissão. Eita, Glória! Eu tenho, né? Até hoje. Tem comissão, tem muitas vendas, eita, Glória, não para nunca. E quando eu comecei a compartilhar que eu estava estudando, que eu comecei a fazer comissões, houve uma curiosidade de pessoas próximas que começaram a me perguntar, Nath, como que funciona? E aí, eu
explicava. Só que depois disso, veio um propósito no meu coração. Eu que não queria vender curso no início, eu comecei a ver que tinha muitas mulheres, como você mesma citou, que talvez hoje sofrem, estão presas em um relacionamento, estão presas numa situação por causa de dinheiro. Acaba que o dinheiro virou um tabu hoje dentro da sociedade, até dentro da própria igreja, onde as pessoas acham que, não pode amar o dinheiro. Com certeza, a gente tem que amar a Deus, mas o nosso Deus é um Deus abundante. Sim. E o dinheiro não é tudo, mas a falta dele provoca muitas coisas. Ter dinheiro não é pecado. A partir do momento que você continua amando ao Senhor acima de qualquer coisa, o dinheiro é só um complemento. Ele vai te possibilitar transbordar tudo que o Senhor põe dentro de você em outras pessoas. E quando uma mulher, ela passa a se tornar independente, ela toma uma outra postura, ela se enxerga de uma outra forma. Sim. Eu conheço alunas que cuidaram dos dentes depois que começou dentro da mentoria, que foi lá e que pôde cuidar do cabelo, das unhas, e que se tornou uma mulher muito mais radiante porque ela conseguiu se amar novamente, conseguiu ter, até o próprio marido. Eu tenho uma aluna que falou que o marido dela passou a olhar, ela sente que o marido dela passou a olhar com ela com outros olhos depois que ela começou a ter a própria renda, poder, e não é, gente, não depender do marido, e sim ser uma ajudadora. Que é o nosso papel, né? Você poder comprar presente pro seu filho, você poder comprar roupas pros seus filhos, você poder comprar um presente pro seu marido, cuidar da sua casa. Eu amo decorar minha casa, comprar um prato novo para pôr na mesa, comprar um vaso para decorar. E isso eram coisas que não eram possíveis para mim antes por falta de dinheiro. E eu resolvi, e hoje eu levo essa oportunidade para outras mulheres que querem transformar, porque muitas mães às vezes acham que pelo fato de ser mãe e ter que ficar em casa cuidando dos filhos, acabou sua jornada profissional. E não, né? Hoje eu recebi mensagem de uma aluna falando assim, você se tornou uma excelente profissional. E eu pensando, quem diria, gente? A mulher que pediu conta da concessionária, achando que a vida profissional dela tinha acabado. Meu Deus. Hoje se tornou uma grande profissional, sim, sou mentora, eu levo transformação para a vida de outras mulheres sem perder o mais importante, né? Que é a presença com a minha família. Hoje eu tenho tempos de dedicação ao Senhor, devocional, café da manhã, e isso é a maior riqueza. Não é sobre o faturamento, não é sobre as comissões que eu mostro. As comissões são simplesmente uma forma de mostrar para as pessoas que existe, que é real. Mas a maior riqueza está por trás da liberdade e dessa presença, desses momentos de comunhão que para mim são assim, o que o dinheiro não paga. Meu Deus. E Natália, assim, de toda a sua história, de tudo isso, o que mais fica para você? Depois eu vou te perguntar isso de novo, mas para as meninas, mas para você, sim, de tudo que você viveu, de toda essa transformação, de tudo isso que você realmente viveu, o que mais te marcou? Ai, meu Deus, eu acho que é o cuidado de Deus para as nossas vidas e o confiar no Senhor, mesmo quando parece estar dando tudo errado. Porque todas as vezes que uma coisa deu errado na minha vida, que eu achava assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Era Deus guiando, era Deus cuidando. Quando eu passei pelo transtorno da ansiedade, quando minha mãe separou do meu pai, quando minha mãe falou que ela não iria cuidar mais dos meninos, eu vi tudo aquilo como um desabar. Eu vi tudo aquilo como, meu Deus, está dando tudo errado. Mas aquilo foi uma forma de Deus me levar. Porque se não tivesse acontecido esses problemas, Carol, eu não teria pedido conta da concessionária. É verdade. E as orações que eu e o meu marido estávamos fazendo, pedindo para Deus, para a gente poder estar em casa, eu acho que Deus via ali e falava assim, tá bom, filha, mas e aí? Então, não, beleza. Aí ele falou assim, deixa eu dar uma ajudinha aqui. Uhum. Então, foi essa fé de que até quando as coisas dão errado é porque Deus tem algo melhor ali na frente. Então, hoje eu tento sempre trazer isso para minha memória. Quando alguma coisa dá errado, eu já falo, não, Deus tem algo melhor ali. Plano. Ele tem um plano. Os planos. E assim, Natália, eu queria que você deixasse agora uma mensagem para suas alunas, para as mulheres que vão te assistir, para as mulheres que vão ter acesso a esse podcast. Queria que você deixasse para elas uma mensagem. Se você pudesse olhar nos olhos delas agora, olhando assim nos olhos delas e falar alguma coisa para elas, o que você falaria? Vamos lá. Olha,
nunca deixe de acreditar naquele sonho que Deus já colocou ali no seu coração. Tudo aquilo que Deus te permitiu sonhar, você pode alcançar. Deus jamais colocaria um sonho no seu coração do qual você não pudesse alcançar. E um exemplo disso é a história de José. Quem que conhece a história de José? José teve um sonho, gente. E quando ele foi compartilhar esse sonho com seus irmãos, e aí vem um peso muito grande, com pessoas da própria casa, eles não acreditaram, eles nem queriam. Quem que esse José tá pensando que é? Então, você não pode depender, tá? Da aprovação das outras pessoas. Se o sonho é seu, se Deus colocou no seu coração, é você que precisa caminhar em direção a Ele. E não queira realizar coisas extraordinárias sem estar disposta a fazer o básico, o mediano. Davi é um outro grande exemplo. Davi foi ungido rei, só que o trono não caiu nas mãos dele de mão beijada. Até o trono teve urso, teve leão, teve Golias, teve gigante. Então não existe uma vitória sem uma guerra, sem uma batalha. Então, não foge das suas batalhas, não foge daquilo que Deus está colocando no seu coração. Encara isso. Os planos do Senhor são infinitamente maiores do que os que a gente pode imaginar. E existem, sim, oportunidades dentro daquilo que parece ser um problema. Meu Deus. E, Natália, para quem está assistindo a gente agora e ouviu a sua história, foi impactado, achou tremendo e sentiu lá no fundinho, sabe, uma esperança e sentiu assim, nossa, eu também posso fazer isso. Nossa, isso também pode acontecer na minha vida. Como que faz? Se alguém quiser fazer parte do seu time, trabalhar com você, sim, pode ficar à vontade, dá o seu Instagram, fala como é que funciona, o que é? Ai, gente, vai ser um prazer imenso guiar, levar essa transformação. Hoje, através ali do meu celular despertando de novo, gente. Agora tá na hora de buscar os meninos. De novo. Mas é porque eu coloquei pra adiar. Pronto, mas a gente tem um tempinho. Eu sempre coloco esse tempinho de pausa para dar tempo de se arrumar e ir buscar. E porque agora que a gente... Ai, meu Deus, me perdi da pergunta. Eu te perguntei quem quiser fazer contato, quem quiser fazer parte do seu time. Isso mesmo, gente. Ó, através do meu Instagram hoje, Natália Lima Rocholi, eu compartilho a minha rotina, o meu dia a dia com os meus filhos, meus treinos e também sobre o digital, sobre as minhas vendas, sobre as minhas alunas. Nos meus destaques, Carol, eu já explico tudo. Ali já tem mostrando os produtos, sobre os anúncios, sobre vender sem aparecer, sobre vender aparecendo, porque dá para vender sem aparecer também. Natália, eu sou tímida, eu não quero aparecer, eu quero conciliar com o meu trabalho. Então ali eu já explico tudo e no meu Instagram, ali na bio, tem o meu WhatsApp, onde essas pessoas conseguem conversar diretamente comigo. Mas elas podem trabalhar com você? Tipo, serem da sua equipe mesmo. Natália, eu quero que você me ensine, pega na minha mão e me leva, me mostra o passo a passo. Aí, vamos lá, que aí é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Nenhuma das minhas alunas trabalham para mim, tá? Sim. Todas elas são CEO da própria vida, são empresárias, são chefes delas mesmas. Elas vão aprender comigo. Todo mundo que se torna minha aluna tem meu suporte, meu acompanhamento durante um ano. Tem aula comigo, com Daniel, meu marido. A gente faz aulas ao vivo no decorrer de um ano. Tem grupo de suporte no WhatsApp. Tem aulas que ficam gravadas para as pessoas poderem assistir na hora que elas eu já quiserem. Vi que para as meninas de Sete Lagoas tem café. Eu já vi que tem eu café. já fiz café. Já vi café. Evento presencial para as minhas alunas aqui. Então, não é só de Sete Lagoas, eu tenho alunas hoje de todo o Brasil, não tem essa limitação, então dá para aprender tudo online. Eu aprendi online e já fica uma dica, gente. Muitas pessoas falam assim, Nath, eu não sei nada do digital, mas eu não sei nada. Eu também não sabia nada. Eu também precisei começar do absoluto zero e foi um dos meus grandes desafios, né? Mesmo depois de muitas tentativas frustradas em outras áreas, pedir Deus uma direção e acreditar que aquilo ia ser real. E eu agarrei com todas as forças. E, só digo uma coisa. É um dos mercados que mais crescem hoje. Vendas online, gente. Tá todo mundo aí,
Todo mundo onde? O tempo no todo, né? celular. E através do celular, o mesmo celular que a gente perde tempo com ele, a gente pode utilizar para fazer dinheiro com ele. Enquanto tem pessoas aqui comprando, porque eu sou uma das pessoas que compra o tempo inteiro. Compro roupa, compro tudo. Tem outras pessoas ganhando dinheiro. E por que não estar nos dois lados, né? Poder Sim. comprar e poder ganhar. E é isso que eu ensino. Ensino, dou direcionamento, dou acompanhamento. Minhas alunas, como você mesma falou aqui, que também já foi minha aluna, tem meu suporte, conseguem conversar comigo, então elas não ficam sozinhas. Nossa, que benção. Natália, eu queria te agradecer muitíssimo por ter compartilhado com a gente a sua história, por mostrar para outras mulheres que existe sim uma possibilidade, que existe sim a possibilidade de transformar a vida, reescrever a história, recomeçar. Sim. E eu te agradeço muito pela sua presença aqui. Eu que agradeço, tô muito feliz. E, gente, o recomeçar não precisa vir depois de um trauma, depois de um grande problema. O recomeçar começa com uma decisão, com uma visão. A visão de saber onde você está agora, mas de enxergar onde você quer chegar e agir. É verdade. Isso pra mim é começar. Obrigada. Obrigada eu. E obrigada a você que nos acompanhou aqui até agora. Eu falo que a gente não tem apoiadores aqui nesse podcast, a gente tem pessoas que sonham com a gente. Então eu queria agradecer a Decom, a Proativa, o Juno Mourão, que está agora fazendo parte aqui dessa equipe, e principalmente a você que assistiu até agora. Eu espero que a sua vida possa ser impactada pela vida da Natália. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.